Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios aqui do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada nesse programa de hoje os jornalistas Orestes de Taif, que é repórter aqui da TV Band, e também Flávia Moura, repórter e apresentadora aqui do Grupo Bandeirantes. O nosso convidado de hoje é o novo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à Band e também ao Amazonas. Agradeço a oportunidade de me encontrar com vocês, mas também com tantos telespectadores. É uma oportunidade de estabelecer um contato, uma relação e também nos conhecermos. Agradeço essa oportunidade. O senhor tomou posse, recebeu o cajado, né? Agora, no final do mês de janeiro. Mas eu gostaria antes, para quem está em casa e poder conhecer o senhor que chega agora aqui na nossa região, que o senhor pudesse falar um pouco da sua história, da sua carreira, desde o ordenamento até a chegar aqui na Amazônia para assumir esse posto de arcebispo metropolitano de Manaus. Eu sou nascido em Santa Catarina, numa pequena cidade chamada Forquilinha, mas muito conhecida devido a Dom Paulo Evaristo e Doutora Zilda, que também são nascidos nessa cidade. Nós somos primos. Eu sou o 13º de 16, ingressei no seminário com 13 anos, me tornei frade aos 21, fui ordenado padre aos 27. Tive a oportunidade de servir em diversas paróquias e especialmente trabalhar na formação dos frades novos, porque sou franciscano. Em 2005 fui ordenado bispo para a prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Lá permaneci quase 7 anos, quando fui eleito secretário-geral da CNBB em 2011. Exerci esse serviço na CNBB por 2 mandatos, terminei no ano passado, em maio do ano passado, o 2º mandato. E estava à espera, como a gente costuma brincar entre os bispos, por uma nova esposa, que diz que a diocese é uma esposa que a gente recebe como bispo, né? Eu estava desposado, quer dizer, eu não tinha diocese como bispo auxiliar, você recebe uma diocese que já não existe mais. E então, no dia 27 de outubro, fui nomeado como arcebispo de Manaus. Sou muito agradecido ao Santo Padre por ter vindo para a Amazônia. Era um pouquinho o meu sonho de poder trabalhar aqui no norte, servir a igreja daqui e a sociedade dessa região. Justamente como é que é chegar e liderar a Igreja Católica aqui no Amazonas após um episódio de saúde do seu antecessor? Eu penso que, primeiro, é um aprendizado, eu vou ter que aprender. É uma outra realidade, eu diria, é uma outra cultura. Para isso, há necessidade de escuta, de contato. Meu desejo é visitar as comunidades, tentar compreendê-las, como vivem, como expressam a sua fé. E, é claro, ter sucedido a Dom Sérgio e anteriormente Dom Luiz, que também ainda é vivo, esteve aqui no início do meu ministério, é um passo, penso, muito importante. Foram 2 grandes arcebispos, então também uma responsabilidade. No mais, eu não vejo que seja difícil, porque o povo de Deus é sempre muito próximo, as pessoas gostam do seu bispo. Desde que ele seja respeitoso, né, gostam do seu bispo. E eu sinto já aqui que as pessoas são muito próximas, as pessoas são muito afetivas e também as pessoas têm uma expressão bonita da fé. Então não creio que será difícil. O mais difícil para mim, naturalmente, será compreender a alma amazônica. E talvez também deve sair no dia 12 agora a carta, a exortação do Santo Padre pós-sinodal, como implementarmos isso aqui. Mas aí também vamos contar com as nossas lideranças, vamos contar com os padres religiosos, religiosas. O senhor já conhecia a região? Eu estive em Manaus acho que umas 8 vezes, mas não conheço a cidade nem a região. Você vem do aeroporto para a reunião, da reunião para o aeroporto. A fé é muito aguçada dos
fiéis católicos aqui em Manaus, e a diocese, ela é uma diocese muito ativa. O senhor está perto de completar 70 anos. Como encara o desafio? Olha, a idade não é... Não, a idade não vai. Mesmo porque eu já tenho sexta-feiras também, né? Então não é assim. Mas eu me sinto muito disposto, com boa saúde. Santo Padre me perguntou ainda um ano atrás, então, pronto para a Amazônia? Eu disse, para onde o senhor quiser. Eu acho que a saúde e a idade não será problema. Não será problema. Talvez um pouco a dificuldade de ir ao encontro das comunidades um pouco mais distantes, porque a arquidiocese é quase do tamanho do meu estado onde eu nasci, então não é tão pequeno assim. Mas, depois quando se está no meio do povo, todas as coisas desaparecem, a dor daqui, tudo isso desaparece. Né? Quando você está no meio da comunidade, você celebra, você escuta, isso é sempre muito prazeroso. Eu diria, isso dá saúde. Revigora, né? Revigora. Dom Leonardo, o senhor citou ainda há pouco que espera a exortação pós-sinodal, né, do Papa Francisco. Existe um indicativo pelo que foi apresentado durante o período do Sínodo para a Amazônia? Existe um indicativo do que deve vir nessa exortação? É claro que tem se falado que o Santo Padre também sempre vai um pouco além, né? Eu acho que ele vai além, sim. Ele é muito positivo. O Santo Padre, ele olha para frente, não é uma pessoa que fica olhando para trás. Não, ele olha para frente, ele olha para o futuro. Ele quer uma igreja em saída, ele quer uma igreja missionária, uma igreja que se encontre com o povo, que esteja no meio do povo. Ele, inclusive, tem uma expressão muito bonita que diz assim, que o bispo deve estar atrás do povo para defender, à frente do povo para guiar e no meio do povo para consolar. Quer dizer, é o pastor que deve estar realmente no meio do seu povo, no meio dos fiéis. Mas eu penso que a carta pós-sinodal deve acentuar alguns elementos daquilo que se pôde aferir do que foi aprovado no sínodo pelos bispos. E também já chegaram algumas notícias, por exemplo, a questão da cultura me parece que será um elemento muito importante. A Igreja da Amazônia levar em conta a cultura amazônica. Naturalmente que a cultura amazônica tem diversos rostos. Nós temos o rosto da cidade, nós temos o rosto dos ribeirinhos, nós temos o rosto dos indígenas, nós temos muitos rostos. Então, como agora, na evangelização, nas celebrações, levar essa questão cultural em conta? E como levar na liturgia em conta? Como levar? Porque foi um dos pontos, inclusive, discutidos. Né? Como levarmos para a liturgia os elementos culturais, por exemplo, dos povos indígenas. Em São Félix do Araguaia, tinha uma experiência muito interessante com o povo Chavante. A missa, os cantos eram todos dançados, mas no ritmo deles. E a disposição dentro da igreja, que era a própria igreja tinha a disposição, a arquitetura própria deles. Então, como levar esses elementos próprios de cada povo para dentro da liturgia, mas não apenas para dentro da liturgia. Como expressar isso também arquitetonicamente e como levar o Evangelho a partir da cultura deles. Então, por exemplo, a iniciação à vida cristã, eu penso que deve ser de uma maneira diferente, não pode ser como nós fazemos na catequese, vamos lá, não, precisa primeiro ouvir como é a interpretação de mundo que eles têm, qual é o modo de relações entre eles. Tudo isso deve ser levado em consideração quando nós falamos, por exemplo, de catequese. Então, não se trata de uma imposição, se trata antes de oferecer um dom que nós temos como cristãos, como católicos, oferecer a eles e ver se eles desejam isso. Bento XVI tem uma expressão muito bonita, ser cristão por atração. Então, como nós oferecemos para que se sintam atraídos e digam, não, esse estilo de vida vale a pena. Isso sim. O senhor citou essa questão missionária e falando disso agora, me recorre a um pensamento
de que os protestantes eles vão muito mais atrás de novos fiéis, novos adeptos à igreja, do que a igreja católica. Isso está mudando? Não que... talvez a igreja católica espere mais o fiel aqui na igreja do que ir em busca. Eu acho que isso já é um pouquinho superado. Já, né? Ainda temos muito isso na igreja católica. Mas de irmos e oferecermos o evangelho. Como fizeram os primeiros cristãos. Eles foram oferecer o evangelho. Então as pessoas devagar foram despertando. Nós éramos uma igreja onde todo mundo era católico no passado. Hoje já não é mais assim. Então, mas nós temos o que oferecer. Mas temos que oferecer às pessoas que deixaram a igreja, pessoas que já não acharam mais que na igreja católica se sentia bem ou pudesse se expressar, digamos assim, religiosamente. Mas também íamos ao encontro das pessoas que hoje são quase 10% até mais de que se dizem sem religião no Brasil. Isso são mais de 20 milhões de pessoas. E também ao encontro das pessoas que professam uma outra expressão religiosa ou professam uma outra fé. Mas e como oferta, não como imposição, não como uma conquista. Conquistar fiéis, eu acho que esse tempo passou. Tivemos na Igreja Católica. Mas hoje é muito mais, eu vou repetir a expressão de Bento XVI, uma atração, oferecer o Evangelho. É tão bonito quando você recebe na igreja pessoas que se sentiram atraídas pelo Evangelho. É uma coisa extraordinária. Como essas pessoas, assim, no dia do batismo, estão satisfeitas, felizes, né? Tem tantas histórias bonitas, né? Eu li esses dias de uma tailandesa que se tornou católica, ela descrevendo, ela descobriu por ela mesma. Então, aí sim, então é ser católico não porque você impôs, não se tornou católico porque tem normas a seguir, não se tornou católico por causa de uma moral, mas se tornou católico porque disse assim, não, aqui tem algo de extraordinário, Deus nasceu, Deus veio, Deus nos salvou, Deus nos amou, e quer que um dia nós estejamos todos convivendo com Ele. Então, essa experiência que não é meramente espiritual, ela é existencial. Só fazer um breve intervalo, Orestes Taif, aqui no Entrevista Coletiva. Nós estamos conversando aqui com Dom Leonardo Steiner, que é o novo arcebispo metropolitano de Manaus. A gente volta já. De volta aqui no programa Entrevista Coletiva, na tela da Band Amazonas, recebendo o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Orestes Taif foi interrompido no primeiro bloco na hora de fazer sua pergunta. Pois é, na verdade, diferente de muitos anos anteriores, a Igreja Católica, ela, através do Santo Padre, está muito aberta a alguns temas. Como é que se trata esses temas ditos mais abertos até pelo Vaticano aqui na Amazônia? É a mesma orientação. Por exemplo, qual é a receptividade, como podemos receber e como podemos trabalhar ou servir com, por exemplo, a comunidade LGBT, que sempre o pessoal fica, né? Nós sabemos que muitos deles são católicos e que são ativos na igreja. Então, como acolhê-los e como acompanhá-los. A mesma questão que sempre de novo se coloca os casais de segunda união. Porque os casais de segunda união também sempre têm ainda muita prevenção. Como acompanhá-los? Hoje já existe um pouco mais de abertura, ou até bastante abertura, em termos de poderem participar da vida eclesial. Antes, na missa ainda, hoje não, hoje ajudam em festa, ajudam na organização, ajudam em diversas pastorais. Isso significa aquilo que a orientação da igreja como um todo significa também para a arquidiocese, para a região da Amazônia. E também a orientação que se dá hoje de como nós trabalharmos com os povos indígenas.
não impondo a fé, mas oferecendo a fé, como eu estava tentando dizer antes. Mas especialmente o respeito para com esses povos, o respeito para com a cultura. Eu tenho uma certa apreensão com algumas orientações que estão sendo dadas hoje da parte do governo. A igreja não pode cair nesse jogo. Ela precisa ir, ela precisa servir, ela precisa animar a cultura, cuidar para que os povos indígenas não percam a sua língua, não percam as suas expressões de povo. Então, como isso tudo tem a ver hoje com o nosso servir e ser uma igreja em saída, uma igreja que também chamamos de samaritana. Pois é, quando o senhor chegou, inclusive, chegou a falar em política, enfim, isso já mostra uma certa habilidade da igreja com relação ao momento que vive o país. Como é que o senhor vai se portar, de fato, diante de situações que o próprio governo tem como política pública? Em se tratando de determinados assuntos, naturalmente, os bispos do Regional Norte 1, que é Amazônia e Roraima, devem se pronunciar em conjunto. Não deve ser iniciativa do arcebispo de Manaus. Em se tratando da arquidiocese, é que o arcebispo vai se manifestar. Mas assuntos ou temas que são mais abrangentes, nós, bispos, devemos nos pronunciar como conjunto de bispos. Nós teremos a nossa reunião primeira deste ano na próxima semana e lá já deveremos discutir algumas questões. Mas nós não devemos ter receio de nos pronunciar. Faz parte da democracia. Faz parte da democracia nos pronunciarmos, faz parte da democracia participarmos, faz parte da democracia a igreja incentivar os leigos a participarem da política, optando por diversos partidos políticos, como existe hoje muitos católicos envolvidos nos mais diversos partidos políticos, naturalmente seguindo uma ética, mas seguindo também os valores próprios do catolicismo, né? Mas nós não podemos nos ausentar dessas questões, nós temos que estar presentes. E eu acho que sempre esteve presente a arquidiocese, da menos da história que eu conheço, e nós vamos incentivar essa participação, especialmente irmos ao encontro dos pobres. Dom Leonardo, assim, a gente infelizmente vem acompanhando notícias como crianças sendo mortas, crianças sendo espancadas pelos pais, pelos parentes, jovens sendo arrancados de casa, indo para o tráfico, trânsito fazendo vítimas fatais. O que está acontecendo? O amor esfriou? O amor se escondeu. Isto é, nós o levamos ao escondimento. Está na penumbra. E por isso as relações elas estão trincadas. As relações não fluem mais com normalidade. Quer dizer, nós sempre temos essas dificuldades, mas como você ressaltou, é um momento quase de um pico, de um ápice. E nós teremos que trabalhar as relações. Vejam, você não citou, mas veja, por exemplo, a agressão às mulheres. É algo espantoso. Quer dizer, a mulher, aquela que traz a luz, dá a luz, ela que é a mãe da humanidade, ela que traz a luz à humanidade, sendo agredida de maneira tão violenta. A gente quase diria assim, estamos agredindo aquelas que nos possibilitam existir. Então, agora existe um elemento fundamental, eu li uma vez de um grande psicólogo dizendo assim, enquanto restar algo do amor, é possível resgatar. Então, opa, que bom. Mas pode ver que é verdade. Sabe, por exemplo, nas relações de um casal, por exemplo, quando você consegue despertar de novo a pessoa, perceber assim, puxa, mas nós nos amamos, nós nos encontramos, parece que de novo facilita o recomeço, parece que facilita uma reconciliação.
e parece que o amor se torna mais maduro, né? Então, eu tenho a sensação que precisaríamos ser despertados através de muitos elementos para a palavra que você usou. Porque nós hoje quase só usamos amor para sexo, amor para prazer, quando amor é muito mais. Né? Amor, compaixão, é parceria, é lealdade, isso, companheirismo. Respeito. mas é entrega, respeito, é generosidade, entrega também. né? É cuidado. Né? Uma palavra tem vários fragmentos, né, Dom? E tem várias manifestações assim, né? Exatamente. São pequenas luzinhas que vão se acendendo assim, você diz, isso é extraordinário, né? Esse trabalho, hoje, nós deveríamos tentar fazer. Por exemplo, a arte. A arte é fundamental nisso. Fundamental. A educação é fundamental. A música é fundamental. Eu tenho alguns exemplos muito interessantes que eu admiro. Eu tinha uma catadora de lixo que ia recolhendo livros e montou uma verdadeira biblioteca. Hoje se tornou uma biblioteca no Rio. E ela trazia as crianças para lerem os livros. Ela mudou o bairro. Olha só. Mudou o bairro. Por exemplo... Fortaleceu a comunidade, né? É que agora tem sonhos. Legal. As pessoas têm sonhos, têm horizonte, né? Legal. O mundo ficou maior, não é verdade? E por exemplo, né, essas orquestras que se criam nas periferias, é uma coisa extraordinária. Quantos dons que esses meninos e essas meninas têm, de repente, se sentem... Né? É algo extraordinário. E ali, essa chamazinha assim de que a música desperta para o amor, desperta para relações novas, né? Desperta para relações novas. Agora, o que acaba... rapidinho. Agora, o que acaba crescendo também, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente indo para carnaval, que é a festa da carne, o que a gente observa também que a cada bairro vai crescendo bandas de carnaval, como agora há pouco falei, a festa da carne e tudo mais, logo em seguida vem a quaresma, né, o momento de penitência, 40 dias ali do Senhor. Na sua avaliação, as pessoas nesse momento estão se recolhendo mais em respeito a esse momento ou não? O carnaval é um momento lúdico e tem aparecido ultimamente algumas expressões muito interessantes no carnaval. Por exemplo, agora tem uma escola que apresenta a Jesus. É interessante ler a entrevista de quem está à frente. É interessante isso. Como, assim, às vezes lá onde a gente acha que está tudo perdido, começa a aparecer de novo elementos assim, de quase de resgate da alma humana, né? E nós temos no tempo do carnaval várias experiências interessantes, por exemplo, jovens que vão fazer retiro, que se recolhem, que se encontram, existem todas essas experiências, né? Mas eu penso que a própria música, ela não é suficientemente, como é que eu vou dizer, não é suficientemente arte para, de novo, poder expressar a alma humana. E a gente não pode esquecer que mesmo o carnaval expressa a alma humana, mesmo que a gente chame de carne, mas está ali uma manifestação do ser humano de uma maneira que a gente muitas vezes não aprova, mas está ali. Essa é manifestação humana. É manifestação humana que talvez pudesse ser de uma outra maneira, ou que deveria ser de outra maneira, né? Mas que pessoas têm a sua maneira de expressão. Dom Leonardo, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero tocar nesse assunto que durante o período do sínodo foi muito discutido em todo o Brasil, que seria a ideia de ser lançada lá de homens casados, né, poderem não se tornarem padres, mas poder ter essa missão, essa vida missionária, né? Isso até citou leigos ainda há pouco, essa palavra leigos. Uhum. Usar leigos como missionários é isso ou realmente ordenar homens casados para serem padres? Não foi discutida a questão que nós costumamos usar a expressão viri probati, quer dizer, homens probos que poderiam ser ordenados padres.
que é uma tradição que na Igreja Oriental Católica nunca terminou. Existe até hoje. Não é uma tradição que foi não, existe até hoje. A Igreja Latina é que não tem essa tradição. Mas mesmo na Igreja Latina nós temos experiências já antes de Pio XII, com Pio XII, a licença de serem ordenados. Por exemplo, pastores luteranos que se tornaram católicos e pediram ordenação, o bispo pediu ordenação, foram ordenados. E nós temos vários na igreja. Aqueles padres que vieram da igreja anglicana para a igreja católica, Bento XVI, inclusive, criou uma legislação própria. Eles são padres. Então, é que sempre se contrapõe essa ordenação ao celibato. Eu, pessoalmente, não vejo uma contradição. Quer dizer, o celibato é algo precioso. O celibato é uma verdadeira espiritualidade dentro da igreja, virou uma espiritualidade. O que talvez no começo tenha sido uma espécie de norma, hoje não, hoje tem alma, tem espiritualidade atrás disso. E especificamente na Amazônia, seria usar essas pessoas que já estão mais ligadas à igreja, diáconos, alguma coisa assim? Dentro daquilo que foi aprovado, eu não sei o que virá na exortação. Dia 12, dia 12. Parece. Lá foi aprovado o seguinte, que diáconos permanentes, portanto, pessoas com família constituída, depois de uma experiência, possam ser ordenados para regiões, se não me engano a palavra é remotas. Se não me engano essa expressão. Na Amazônia temos isso nós temos muito. Isso já vinha sendo discutido, Em algumas regiões onde os padres diminuíram muito, também já se discute isso. Isso é um processo lento. E é preciso, assim, ser muito cuidadoso. A gente não quer dividir a igreja. Então, Leonardo, queria ter mais tempo. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Agradecer a Flávia, ao Horácio de Taife pela presença aqui também. Agradecer o senhor também por ter vindo aqui essa noite de domingo para falar aqui com a gente. Peço que o senhor, então, possa fazer uma despedida aí para quem está em casa e está lhe conhecendo agora. Obrigado, Flávia. Obrigado, Neto. Obrigado. Orestes. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O Entrevista Coletiva fica por aqui. No próximo domingo, a gente está de volta nesse mesmo horário. Até lá.